Ainda sobre as eleições, o vice-presidente Geraldo Alckmin também esteve no evento comemorativo do PT e avisou que, caso não seja mais o vice de Lula, não irá disputar cargos eletivos no pleito deste ano. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, parceiro do UOL, a declaração não é um rompimento. O vice-presidente disse, inclusive, que apoiará a reeleição de Lula, mesmo que não esteja mais na chapa. O plano dos petistas que trabalham duro por um palanque forte em São Paulo é que Alckmin dispute o governo do estado, cargo que ocupou duas vezes de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018, ou para o Senado. Agora, voltando, começando pela Rose, porque é o seguinte, essa semana o presidente Lula deu uma entrevista para a nossa colunista aqui do UOL, nossa colega Daniela Lima, e ela falou que tudo isso explode, né, quando ele responde para ela que ele espera que tanto o Haddad quanto o Alckmin tenham um papel importante desempenhado na eleição em São Paulo. Uma parte do PT tem defendido que Haddad seja candidato a governo, isso tem sido aberto, né, amplo, né? E tem uma outra parte do PT que, por exemplo, defende a própria, ou o Alckmin ou a Simone Tebet, né, que sejam candidatos ao governo para garantir um palanque e liberar a vice federal, a vice na presidência da República, para que Lula possa articular com outros partidos, MDB, PSD. Como é que você vê isso, Rose? Como é que você vê essa posição do presidente Alckmin de que, olha, do vice-presidente Alckmin, de que se eu não for vice, eu volto para São Paulo mesmo? Pois é, né? Assim, eu estava pensando hoje, mas parece que ninguém quer, né? O governo do estado concorrer ao governo do estado de São Paulo. O governo muitos querem, mas tem que passar por uma eleição. E por quê? Eu acho que uma coisa que é importante, né? Nós sabemos que é uma eleição muito difícil para esses partidos, tendo em vista que o cenário que se nós poderíamos dizer que se consolida é que Tarcísio se mantenha no governo do Estado e vá para a reeleição. E indo para uma reeleição, pelos indicadores, enfim, pela sua popularidade, ele teria uma eleição sem grandes dificuldades, né? Até eu acho bem surpreendente, porque os indicadores do Estado na educação, na saúde, na segurança pública são muito ruins, mas ainda assim nós vamos ter, né, ele tem aí essa vantagem. Né? Então, o que acontece? Né? A gente sabe, né, nesse cenário, né, claro que pode mudar, que quem entrava é uma briga muito grande, claro, a eleição é um cenário aberto que tudo pode acontecer, mas né, terá muitas dificuldades de vitória. Então é por isso que tem uma grande briga para o Senado. Né? Quem é que vai para o Senado? Tebet, Haddad, etc, etc. Né? Então eu acho que o Lula, na política do bate-a-sopra, né, falou também esses dias que ele tem muita sorte com os vices, né? Lembrou o Alencar, né, falou do Alckmin, realmente o Alckmin, né, eu acho que é importante se reconhecer que ele está muito confortável onde ele está, ele se achou, eu sempre olho para o Alckmin e parece que ele fala, achei minha turma, né, está bem, demonstra uma lealdade ao governo, então é muito difícil, e Haddad tem insistido que inclusive falou, não admito, falou outro dia, não admito que me cobrem, porque eu já fui para o sacrifício várias vezes, né? Então, quando ele fala sacrifício, por isso que eu comecei falando daquele contexto de uma grande dificuldade, é isso que estão todos pensando, né? E Uhum. ponderando qual é a melhor solução. É uma encrenca para todos esses que nós falamos. É uma grande encrenca, eles estão tentando desenrolar isso. Eu vou pedir a posição do Aldo também, mas antes eu só queria falar um pouco mais sobre a questão do vice-presidente Alckmin, porque para mostrar
que está longe de romper com o Lula, né, para deixar pelo menos fazer uma sinalização pública nesse sentido, Alckmin teceu diversos elogios ao presidente e disse que, aspas, o Brasil tem em Lula um líder que o mundo acompanha, fecha aspas. No discurso na festa do PT em Salvador, Alckmin disse que é hora de comparação, democracia versus ditadura, e criticou o governo de Jair Bolsonaro, dizendo que ele queria a volta da CPMF, enquanto o governo Lula isentou de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. O vice-presidente mostrou até que estava usando meias vermelhas em homenagem ao partido, aquelas famosas, né? O Alckmin tem utilizado meias para mandar recados, né? Para fazer ações, né? E aqui botou meias vermelhas em apoio ao Lula. Se puder rodar o vídeo, eu agradeço. O Brasil tem em Lula um líder. E o mundo tem acompanhado o presidente, sua luta com firmeza em defesa da justiça, em defesa da paz. E queria destacar aqui, é hora de comparação, democracia versus ditadura. Aldo, e aí eu queria te perguntar uma coisa, né? Ah, Lula, é claro, Lula, só para completar, Lula retribuiu os elogios e lembrou que teve dois vices excelentes, primeiro Zé Alencar e agora Alckmin, como bem colocou a Rosemary. Aldo, eu queria te perguntar, mas não necessariamente sobre o vice-presidente Alckmin, eu queria aproveitar que a gente está falando de vice para você tecer alguns rápidos comentários a respeito da vice do principal adversário de Lula, o que está se mostrando o principal adversário de Lula na eleição, que é o Flávio Bolsonaro. Né? Quem é que você acha que deve ser apontado para vice de Flávio Bolsonaro? Né? Tarcísio, a gente poderia até pensar, Michele Bolsonaro estava pleiteando ou uma cabeça de chapa ou a vice do Tarcísio, tem outros nomes do Centrão para Tarcísio, mas no caso do Flávio Bolsonaro, o que vai caber lá no meio da vice dele? Bom, eu acho que o Alckmin vai ser o vice do Lula, não tem outra alternativa, não tem espaço para surgir outro vice do ponto de vista político. Quanto ao vice do Flávio, é muito difícil nesse momento, eu acho que as coisas ainda estão se decantando, tem que haver definições aí do Centrão, quer dizer, tudo indica que o PSD vai lançar um candidato, que provavelmente vai ser o Ratinho Júnior, então é preciso que esse centrão e essa centro-direita aí se decante para se vislumbrar ali quem que poderia ser um vice do Flávio Bolsonaro. Eu acho que agora não tem nenhuma segurança de quem vai ser. Então, eu acho que esse é o processo. Mas eu queria chamar a atenção assim, para o quadro de dificuldade que o Lula vem encontrando para montar alguns palanques estaduais. Notadamente aqui em São Paulo, né, quer dizer, que é o maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, que também é um enorme colégio eleitoral, quer dizer, aparentemente o Rodrigo Pacheco, não sei se vai ser candidato ou não, mas é difícil que ele seja, é um quadro semelhante aqui em São Paulo. No centro, no sul do país, temos um quadro hostil ao Lula, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Lula, muitas vezes, em algumas pesquisas, chega a aparecer em terceiro lugar. E a chance dele ampliar um pouco o palanque lá seria com a Juliana Brizola. Mas o PT resiste. Em Santa Catarina, a polarização vai ser entre o atual governador, o Jorginho, e o prefeito de Chapecó, que é do PSD. Paraná é uma terra arrasada. E no Nordeste, que é o terreno fundamental de Lula, tem vários problemas. Por exemplo, na Bahia, que foi o encontro do aniversário do PT hoje, quer dizer, lá o governador aparece em segundo lugar, atrás do ACM Neto. No Ceará, que é outro território sempre ocupado pelo PT, o candidato da extrema-direita aparece em primeiro lugar. Então, veja que há um quadro de dificuldade muito grande, e isso se reflete em São Paulo, e em parte envolve a questão da vice, mas eu acho que não há espaço para que não seja o Alckmin. Então, esse é um quadro. Eu acho que o governo demorou muito para entrar nesse jogo das articulações, da montagem dos palanques estaduais e também na montagem da chapa de senadores, que é muito importante porque é um espaço que a extrema-direita vem privilegiando, principalmente porque ela quer ter uma bancada muito forte no Senado para tentar encostar
o STF contra a parede, né? Então, é um quadro de dificuldade política, o Lula vem liderando, mas não é uma liderança confortável. A avaliação negativa ainda está maior que a positiva, e a avaliação geral do governo, ela ainda também está mais negativa do que positiva. Então, eu acho que é esse quadro de dificuldade que se reflete nesse debate todo.